Salve, salve, galera do nono ano, firmeza? Da visão na área, geografando, segundo bimestre, capítulo 1, continente europeu. Galera, esse continente europeu é uma parada sinistra. Vamos fazer um apanhado histórico aqui do continente europeu, né? Vamos falar vamos fazer um resumo, uma introdução aqui do continente europeu, né? Vamos lá, 6 continentes do globo terrestre, vocês já sabem. Então nós temos Ásia, América, África, Antártida, Europa e Oceania. Continente europeu, o quinto maior, na verdade melhor, né? O segundo menor continente do globo terrestre. O segundo menor continente, só é maior do que a Oceania. Então, o segundo menor continente do globo terrestre. Só que ele é uma parada muito louca, que é a densidade demográfica. É um continente pequeno. A Europa tem aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Só que é um continente extremamente povoado. No ponto de vista continental, é um continente pequeno. Um exemplo claro e clássico para vocês. A Europa tem aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, que é um país, tem 8,5 milhões de km quadrado, ou seja, o Brasil é quase o tamanho da Europa, né? Se você pegar países aí como Portugal, como a Irlanda, como a Grécia, todos esses países aí dão dentro aqui do estado de Goiás. O estado de Goiás é maior do que vários e vários países do continente europeu. Então vamos lá. Então, entender. Europa, segundo menor continente do globo terrestre. E aí vamos começar as contradições, que é o que mais eu acho bacana e interessante do continente europeu. Primeiro, a Europa, galera. A Europa é formada por 50 países, tá? 50 países formam o continente europeu. O país de maior extensão territorial e o mais populoso é a Rússia. A Rússia tem aproximadamente ali, hoje, os livros didáticos vem trazendo 144 milhões, mas hoje já está beirando ali os 150 milhões de habitantes. É o país maior em extensão e, consequentemente, mais populoso. Depois vem a Alemanha e assim por diante. Não vamos ficar, senão a gente vai ficar aqui 10 anos falando das extensões territoriais dos países do continente europeu e esse não é o nosso foco. O importante da Europa, galera, a Europa, todos sabem, né, o berço da civilização, né? A filosofia estuda o surgimento da razão humana na Grécia, as primeiras universidades, né? O contexto do desenvolvimento do continente europeu, que é algo muito importante, né? É o continente mais desenvolvido do globo terrestre, tá? É o continente que apresenta as melhores condições sociais e econômicas, que apresenta os maiores índices de desenvolvimento humano, é o continente europeu. Aí você vai falar assim para Davi, os Estados Unidos? Estados Unidos é um país, Estados Unidos não é um continente. Japão, país, não é um continente. O continente europeu, ele apresenta um elevado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Isso significa o quê? Nível de escolaridade acima da média, baixo índice de criminalidade, baixas taxas de mortalidade, né? Países que são polos industriais, tecnológicos, tem uma produção industrial tecnológica, uma agricultura altamente mecanizada. O continente europeu, ali rola muito dinheiro, né? Tem a União Europeia, né? Dos 50 países da Europa, 28 países fazem parte da União Europeia, que faz da União Europeia o maior bloco econômico do globo terrestre. Então, a Europa é o continente fodástico, né? Assim, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, é o continente, embora seja pequeno, é um continente fodão, porque é o continente que apresenta todos esses índices aí gigantescos a nível de desenvolvimento, né? Mas isso tem uma explicação, né? A gente sabe, quando a gente faz uma ligação com a história, que a Europa foi o continente, foram dali que partiram alguns países que participaram do processo de colonização do continente americano, então foi um continente, né,
que saiu na frente aí na expansão marítima, conquistou muitos territórios, formou-se colônias, primeiramente no continente americano, extraiu matéria-prima, riquezas naturais, comercializou com vários cantos do mundo, acumulou capital, e isso aí há 500 anos atrás, nós estamos falando de coisa de 510, 520 anos atrás, né? Mas isso, logicamente, que isso tem uma participação, e isso foi uma coisa que propiciou o continente europeu ser esse continente que ele é hoje, né? É um continente extremamente desenvolvido. Eu vou só para vocês terem uma ideia, alguns aspectos curiosos da Europa. Vou vir aqui pro quadro, siga a ideia da visão aqui. Ó, para vocês terem uma ideia, Europa, né? Então nós temos aí os fatores que contribuíram para a Europa ser esse continente mais desenvolvido. A colonização, no continente americano e o chamado neocolonialismo, que foi executado no continente africano. Aí você vai falar assim, Davi, neocolonialismo, o que é isso, Davizão? Porque é o seguinte, porque quando os países americanos se tornaram independentes, eles foram deixando de ser colônias, né? Foram se tornando independentes, os países americanos, a Europa precisava, né? Até porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, você já deve com certeza estudar essa história. E aí o que acontece? Eles precisavam de matéria-prima, eles precisavam continuar a exploração deles. E quando a colonização acaba no continente americano, decorrente dos processos de emancipação, de independência dos países americanos, o que eles vão fazer? Eles vão procurar um novo continente para explorar. Aí eles vão explorar quem? A África e a Ásia, principalmente a África, que vem chamar um neocolonialismo. O neo vem de novo, uma nova colonização. Então, isso aí é um fator que já nos evidencia, nos mostra o quanto a Europa veio enriquecendo ao longo da história, desde a expansão marítima, né? É aquela ideia de globalização que nós já tomamos, nós já falamos, né? Essa globalização que vem ocorrendo, né? A Europa se deu muito bem nisso. Outro aspecto muito importante, nós temos aqui o chamado G7, ou, se você quiser também, alguns livros didáticos chamam de G8. O que são esses G7, G8? É o grupo dos países mais industrializados, e mais ricos do mundo. Então, G7, quando eu falo G7, eu tiro a Rússia. Quando eu falo G8, eu coloco a Rússia. Vamos lá. Então vamos primeiro aqui para o G7, em vermelhinho. Em vermelhinho, quando eu tenho G7, vou colocar aqui. Vamos lá, nós temos o Reino Unido. O Reino Unido, galera, engloba quem? Engloba ali a Escócia, a Irlanda e a Inglaterra. Então nós temos o Reino Unido, para muitos, Inglaterra, mas cuidado. Reino Unido, que o Reino Unido engloba a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, tá? Nós temos o Reino Unido, nós temos a França, nós temos a Alemanha, nós temos a Itália. G7, hein? Ó, Davizão tá falando primeiro de G7. Aí nós temos Estados Unidos da América, nós temos Japão e nós temos o Canadá. Esse G7 é o grupo dos 7, esses países aqui formam o grupo dos países mais ricos e industrializados do mundo. Se eu vim aqui agora de preto, se eu considerar a Rússia, eu chamo de G8. Então vou colocar aqui a Rússia, né? Em alguns livros didáticos citam a Rússia também, e a Rússia realmente está entre esses países, tá? Então percebam uma coisa muito interessante para vocês entenderem. Galera, olha só que coisa mais louca. Dos sete países mais ricos do mundo, mais industrializados, mais desenvolvidos, nós temos o Reino Unido na Europa, nós temos a França na Europa,
nós temos a Alemanha, na Europa de novo, a Itália na Europa, né? E se formos considerar como G8, nós temos a Rússia, que também está na Europa. Davi, calma aí, mas a Rússia também está na Ásia. Outro assunto, espera aí. Então olha aqui, do G7 nós temos 4 países que fazem parte. 4 países europeus, apenas 3 não estão na Europa, que é o Canadá, os Estados Unidos e o Japão. Os Estados Unidos na América, o Japão na Ásia e o Canadá no continente americano também. Se formos considerar como G8, aí vai ficar mais doido ainda, porque você vai ter 5 países europeus dominando o cenário do desenvolvimento global e 3 países, né, que não fazem parte ali do eixo europeu. Então, assim, entenda, a Europa é uma potência, um continente, né, tem aproximadamente 800 milhões de habitantes, é o 4º continente mais populoso do mundo, atrás da Ásia, da África, que vem em segundo, da América e depois vem a Europa. É o 4º continente mais populoso do mundo, mas é muita gente, tá? Países ali altamente industrializados, altamente tecnológicos, nível, já falei com vocês, o nível econômico, o supra-sumo aí do globo terrestre, né? Tanto é que muitas pessoas de vários países do globo buscam aí emprego na Europa, né? Acabam saindo. Antes iam muito para os Estados Unidos, agora os países europeus aí é a onda do momento, os fluxos migratórios, né? Então, é outro aspecto que eu acho muito importante para vocês. Estou fazendo um apanhado geral. E outra coisa que eu acho interessante, galera, é o continente europeu. Ele tem uma particularidade, ele tem uma diferença entre os outros continentes. O que eu acho muito interessante chamar a atenção de vocês, tá? Vou apagar aqui. Não, vou apagar não. Acho que dá para colocar aqui. A Europa, ela possui dois países que estão tanto localizados no continente europeu quanto na Ásia. Europa e Ásia, né? Uma região denominada de Eurásia. Dois países ali são países que estão tanto localizados no continente europeu, eles fazem parte do continente europeu, como eles também fazem parte do continente asiático. Quais são esses países? Nós temos aqui a Rússia. E a capital da Rússia, Moscou, está dentro do território europeu. A Rússia é um país que ele está localizado em 2 continentes. A menor parte dele está na Europa, mas a parte mais rica da Rússia está aqui. As grandes atividades industriais, os grandes setores tecnológicos da Rússia está nessa parte europeia, tá? Então a Rússia é localizada nessa zona chamada de Eurásia, né? Porque a Rússia faz parte da Europa e da Ásia. E nós temos outro país que é a Turquia. A Turquia também é um país que ele está localizado em 2 continentes, na Ásia e na Europa e na Ásia, e na Europa. Então, são 2 aspectos relevantes. Pô, mas estranho, né? Você pensar uma loucura dessa, é verdade. A Europa, ela tem essas peculiaridades, né? Então vamos lá, os limites da Europa ao norte. Ao norte, se você pegar aqui o livro de vocês, quais são os limites da Europa com os outros continentes? O que divide, o que separa a Europa da América é o Oceano Atlântico, tá? Para cá nós temos o continente americano. O que separa a Europa da América, o Oceano Atlântico. O que separa a Europa da África é o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Aqui, ó, separa o continente europeu do continente africano, tá? Nós temos o limite ao norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico, né? O Oceano Glacial Ártico é o limite aqui, é o limite ao norte do continente europeu.
com outras esferas terrestres aqui, né? Com o continente da Antártida. Divisão com a Ásia, nós temos aqui o Mar Negro. O Mar Negro separa a Europa da Ásia. Nós temos o Mar Cáspio, que também separa a Europa da Ásia. E nós temos outro limite natural aqui, ó, galera. Bem aqui. Tá vendo essa parte aqui russa, aqui de laranja? Essa parte aqui é a que a gente chama parte de Rússia, a Rússia europeia. De cinza para lá, nós temos a parte asiática da Rússia. E aí, nós temos uma grande cadeia de montanhas que separa a Rússia europeia da Rússia asiática, que são chamados Montes Urais. Presta atenção, Montes Urais, não é Montes Rurais não, valeu? Presta atenção. Então esses aí são alguns aspectos para que vocês possam entender um pouco da economia da Europa, como que ele se tornou o continente mais rico do globo terrestre, mais desenvolvido, os países mais industrializados, entender como esse G7, G8 aqui é praticamente dominado pelos países europeus, entender um pouco dos limites naturais entre a Europa com os outros continentes. Beleza? E não esqueça dessa Eurásia aqui. A Europa tem 2 países aí que fazem parte, estão localizados na Europa e estão localizados na Ásia. Quem são esses países? Rússia e Turquia. Outra coisa, para finalizar a aula, é uma loucura, é uma coisa de maluco. Tô maluco. O que é isso, galera? A Europa, ali um berço, ó. Ali você tem a religião muçulmana, o islamismo ali, uma parte da Europa é islâmica, assim como uma parte ali perto da Ásia, do Oriente Médio. Você tem o catolicismo ortodoxo, né? Você tem o catolicismo apostólico romano, você tem o protestantismo, você tem uma diversidade religiosa muito louca. Tem protestante, tem católico ortodoxo, tem católico apostólico romano, tem muçulmano, e você também tem uma variedade linguística muito grande. Você tem o alemão, você tem o russo, você tem a língua inglesa, você tem o espanhol, você tem a língua portuguesa, você tem uma porrada de línguas. Então aquilo ali é uma doideira. Beleza? Essa é a introdução do continente europeu. Se não entendeu, o problema é seu. Tô brincando, dá visão na área. Qualquer dúvida, pode lançar a braba aí que eu respondo. Valeu? É nóis. Tchau.